entre nós de como a gente quer que as pessoas se comportem dentro do ambiente de trabalho. Então a gente foi muito intencional em relação a isso Uhum. desde o início. Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Sales Club, Os Donos das Vendas. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor do Sales Club, e aqui a gente sempre recebe empresários, lideranças que fazem as coisas acontecerem para compartilhar um pouco da sua experiência e seu background com vocês que estão assistindo a gente. Hoje eu estou recebendo aqui o Vitor Fernandes, que é um dos fundadores e que hoje em dia assume também a parte financeira e de gente da Nilo, que é uma health tech super bacana, que a gente vai aprofundar aqui esse papo. Vou deixar para ele se apresentar aqui rapidinho, antes da gente engrenar, trocando bastante experiência. Amigo, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao podcast Os Donos das Vendas. Acho que vai ser. Falei Fala, Fernandes, mas o Fernandes é Marcondes. Marcondes. Exatamente, eu olhei aqui e falei, putz, mas vamos lá, é isso aí. Boa. Eu ia falar, não, acho que essa é uma das primeiras vezes que a gente ia Sim, com certeza, com certeza. mexer. Bom, prazer, Rafa. Obrigado aí pelo espaço Uhum, pra gente conversar. Sou o Vitor. Eu sou um dos fundadores da Nilo Saúde. A Nilo é uma empresa de software hoje, né? Mas tem uma história. A gente já está no mercado há quase 6 anos agora. uhum, A gente teve toda uma história assim de mudança, né? A gente não começou vendendo software, a gente começou fazendo o cuidado, a gente teve times de saúde dentro de casa e depois evoluiu para o que a gente faz hoje. Então é uma história super legal. Então, e já testamos vários modelos de vendas, vários modelos de uhum. marketing. Eu hoje estou à frente dos times de financeiro, pessoas, mas sempre tive envolvido, né, como cofundador da empresa na construção de todos os nossos modelos, tanto de go-to-market quanto de marketing e de vendas, né, de máquinas de vendas. Eu sou engenheiro de formação, Uhum. fiz poli aqui em São Paulo, mas que vivi minha vida toda em saúde. Pai é médico, mãe é médica, tia é médica, Ok, madrasta é médica, todo mundo é médico. beleza. Então, eu quase fui deserdado quando falei que ia virar engenheiro. Eu virei engenheiro, minha irmã virou advogado. Não, mas agora você É, se, né, você me, agora me redimi, você me se redimi. redimiu, se redimiu. É, e, e aí, meio que acabei não saindo, não conseguindo fugir da área de saúde, né? Me Uhum. formei em engenharia, daí trabalhei um tempo em consultoria, fui empreender na área de saúde, fiz um MBA em Harvard, e daí, depois que voltei do MBA, resolvi que queria continuar empreendendo. Legal. E aí que foi quando eu conheci a Isa, que é a minha co-founder na Nilo, e quando a gente começou a empresa, no começo de 2020, então já faz um bom 2020. tempo. Eu ia até pegar esse gancho Pré-pandemia. logo no comecinho ali, Foi vamos. antes até, foi tipo janeiro de 2020, a pandemia começou, março, eu não lembro, mas foi alguns meses antes. Então a gente ainda vai botar, vou guardar isso na caixinha, que a gente ainda vai pegar esse contexto aí, que eu acho que de alguma forma é relevante pro nosso papo aqui. Eu ia até começar uma questão até mais pessoal, vamos dizendo assim, né? Como que um executivo de consultoria, a gente sabe que são profissionais super técnicos, capazes e muito focados em processos de otimização. E Uhum. como que foi essa virada de chave de atribuições e responsabilidades de um executivo para ter uma visão mais de dono, vamos dizer assim, né, fundando a empresa e também entendendo que você tem que olhar para muito mais coisa, talvez, que você olhava antes. Teve É essa. interessante esse ponto, assim, quando eu me formei, fui trabalhar em consultoria, porque eu era engenheiro e Uhum, falava, eu é, quero aprender mais sobre negócios. uhum, Apesar de eu ser engenheiro de produção, né, que todo mundo fala que é mais administrador do que engenheiro, sim. eu ainda achava que precisava melhorar as minhas habilidades de gestão, de análise de dados, do que se aprende Uhum, em consultoria. Então, eu não acho que foi um pulo tão grande assim, né, ok. sair de consultoria para empreender. Muita gente, eu acredito, inclusive, faz isso. Vários dos empreendedores que eu vejo, né, que levantam dinheiro com fundos e tal, são ex-McKinsey, ex-Bain. Sim, sim. Acaba sendo um caminho
relativamente comum. Eu acho que a consultoria te É um ajuda. perfil muito reliable, vamos dizer assim. Te ajuda a ser Esse profissional. estruturado, te ajuda a pensar no problema que a gente fala, né, em primeiros princípios, a estruturar hipóteses e correr atrás de resolver ou não essas hipóteses de uma Perfeito. maneira é, processual. E eu acho que isso ajuda quem quer ser empreendedor. Ah, eu acho que eu acho que é interessante a pergunta, porque eu acho que existe uma diferença grande entre o consultor e o empreendedor nesse sentido e que eu vejo muitas dessas pessoas que fazem esse pulo é porque você sai um pouco de dar a recomendação para ter que Fazer fazer acontecer. e tomar as decisões. E normalmente começa com aquele esquema meio que startup tendo que resolver Tudo um pouco. tudo e qualquer, né? Um exército de um homem só, vamos dizer assim. Então, em Não, com termos de certeza. atribuições e de colocar a mão na massa, pelo menos na fase de tração inicial, é bem diferente, né? E muitas vezes tomar várias decisões sem o nível de dados e apoio que você tem numa consultoria, né? Total, Assim, total. como você está sendo pago para dar uma opinião, você vai, né, ter todas as análises possíveis e todos os experts à sua Uhum. disposição e muitas vezes empreender tão rápido que você não tem esse Vai nível de. atropelando tudo na medida que vai fazendo, né? Assim, claro que você tem que. Claro. Você não pode atropelar tudo, né? Uhum, Mas eu acho uhum, que você tem que ter. Muitas coisas você tem que só tomar a decisão, sabe? uhum. Assim, e fazer isso com o nível de informação que você tem. Então, acho que essa é uma diferença grande. E acho que o que você falou é verdade, assim, principalmente quando a gente começou lá atrás, 2020. Uhum. A gente, assim, você tem que fazer de tudo um pouco. Até hoje, eu tava discutindo isso, inclusive, com a minha sócia. Ela falou, até hoje eu toco legal na empresa Uhum, também. uhum, Assim, uhum. não gosto Ok, particularmente disso. ok. Ela falou, por que você toca o legal? Eu falei, eu não sei, foi uma das Sim. coisas que a gente começou a fazer lá Não atrás. paramos para poder E ajustar agora, isso 6 anos ainda. depois, eu ainda sou a melhor pessoa para fazer Sim. isso dentro da empresa. É isso que é uma das minhas atribuições. É claro que não é de longe a principal, né? Porque se fosse algo. E também não é algo que hoje é muito pesado dentro da empresa. Se for, você acaba contratando. Com certeza, com E certeza. que, de fato, hoje dentro da Nilo tem 50 pessoas no time. A Tá gente já bom. profissionalizou todas as áreas core, digamos assim, Uhum, né? uhum. De negócio. E, e encontrar o momento, né? Que é, pô, quando que eu preciso profissionalizar? Quando que eu trago alguém? Ou até que ponto eu toco? Então, por exemplo, eu tocava todos os processos de pessoas até, eu acho que 2 anos dentro da empresa, dois. Então, eu fazia desde a admissão, mandava pro plano de saúde, Sim. até uma hora que a gente falou, não Todo dá mais. operacional da área. Vamos contratar alguém que vai tocar isso daqui, e aí Você foi era a área passando. até então, né? Até então. Então, acho que isso vai acontecendo aos poucos com todas as áreas da empresa e você vai estruturando. Então você acaba ganhando também, como empreendedor, uma habilidade importante nesse de estruturação de áreas, né? Você traz alguém, junto com aquela pessoa, você estrutura toda a área e aí sai e vai fazer outra coisa. E aí, vamos lá, entramos já aqui. Depois eu vou até tentar puxar esse comecinho de novo, mas entramos na parte da importância de gente aí, né? A gente estava Uhum. conversando como costuma ser um elo mais frágil da cadeia, e quando a gente fala para ter esse nível de segurança que você está falando, é um nível de recrutamento e seleção de lideranças muito importante, que deveria ser eficiente para poder te dar essa liberdade para delegar e saber que as coisas acontecem. Sim, Eh, Como que você já não era de gente também, também não. pelo que eu percebi, né? Como que você se colocou nessa situação e o quanto, é, para mim, é das áreas mais importantes, né? Ainda mais em momentos de crescimento, empresas de crescimento exponencial, que precisam de Uhum. contratar muita gente muito rápido. Isso às vezes a gente atropela alguns protocolos para poder suprir cadeiras que precisam ser preenchidas, né? E como que você vê isso acontecer? Que eu acho que é um desafio de todo mundo que está assistindo a gente, porque lá no Sales Club a gente capacita dezenas quase centenas de empresários todo mês. Se eu pergunto, cara, qual é o seu maior problema? Eu falo, é gente. Todo Todo mundo. mundo levanta a mão. E com vocês lá, vocês têm, como que você caiu nessa área? Se era por proximidade ou do mesmo jeito que o legal, não tem ninguém para tocar, eu vou tocar, e as começaram a tomar corpo, e acabou que você, né, virou esse cara. E, Uhum. e como que você faz hoje em dia o processo de recrutamento e seleção? Vamos começar com as lideranças, depois a gente vê a parte de como você está à frente da área, a gente pode depois conversar sobre marketing e vendas aí mais especificamente.
Ah, não, ótimo. Eu acho que a gente foi um pouco diferente de outras startups nesse quesito específico. Eu e a Isa, minha sócia, a gente tinha acabado de sair do MBA. Então, sabe quando você sai super fresco do MBA e lá se fala sempre muito sobre cultura, sobre processos de pessoas como um todo. Então, eu acho que a gente até pecou no começo da empresa até um pouco pro outro lado. A gente estruturou muita coisa de processo de pessoas e de cultura, mesmo antes de ter contratado ninguém, ou a primeira E aí pessoa. é playbook, processo, perfis de profissionais? Então, desde cultura, então assim, Uhum. definir claro quais são os nossos. A gente chama de mindset na Nilo, né? Mas assim, quais são os pilares de Perfeito, você cultura fala os pelo. alicerces ali. É Sim, isso, né? sim, Também não é valores. Quando as pessoas falam valores, eu penso muito em palavras, né? Que são. Ah, honestidade, esse tipo de sim, coisa, né? sim. Na Nilo a gente trata mais como pilares que são a maneira como a gente acredita que as pessoas precisam se comportar dentro da empresa. Então, não Perfeito. necessariamente você se comportou assim em outras empresas que você trabalhou, Uhum. mas esse é o nosso combinado entre nós de como a gente quer que as pessoas se comportem dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente foi muito intencional em relação a isso desde Uhum. o início. E Legal. até hoje a gente mantém esses nossos pilares de cultura, eles se mantêm. Eles foram mudando com o tempo, assim, tangencialmente, como a gente fala sobre eles, mas os Até porque é exemplos, mutável, né? e, Vamos ser sinceros. e isso, e porque a empresa mudou também, né? Uhum. Mas eles foram um pilar muito importante e continuam sendo. E a gente, nos ciclos de avaliação, avalia todo mundo em relação a eles, a gente faz premiação, a gente faz uma Avalia série de. antes, faz processo na triagem, vocês Então, também e fazem no avaliação processo de de. perfil e depois na continuidade ali também. E no processo de contratação, esse também foi uma das coisas que a gente estruturou muito bem no início, Uhum. assim, vários processos com rúbricas específicas para cada entrevista, e Uhum. sempre com uma entrevista de cultura no fim. Acho que, claro, evoluiu, melhorou desde então, mas sempre foi um processo robusto. E Legal. quando eu falo que foi até talvez demais, assim, a gente fazia muito ciclo de avaliação interno no Uhum. começo, todo trimestre. Assim, chegou uma hora que, quando a gente tinha 10 pessoas, era ok, mas com 50, com 100, Sim. começou a ficar Burocrático. burocrático e a Uhum. gente teve que escalar O um pouco. processo não necessariamente precisa ser burocrático, né? Assim, organiza, mas não necessariamente trava a operação, né? Isso, e a gente achou que algumas coisas que a gente tinha exagerado, a gente Uhum. foi reduzindo, mas foi bom porque criou a base. Uhum. E até hoje eu acredito que a gente tem uma cultura muito forte e colhe os benefícios disso. Perfeito. Especificamente os processos de contratação, eu sozinho já fiz mais de 1000 entrevistas de cultura, Imagino, especificamente. Assim, imagino. assim, eu já faço. Chegou um ponto. É porque agora a gente. Teve uma época que a gente estava contratando muito, né? E hoje em Uhum. dia a gente. Agora eu já não participo mais de todos os programas. Agora outras pessoas fazem entrevista de cultura, não sou só eu, né? A nossa Head of People faz, Perfeito, perfeito. não sou mais só eu ou a Isa, né? É, mas chegou um ponto que eu já fazia, assim, eu fazia a entrevista de cultura de olho Piloto fechado, assim. automático Não, ali. não no piloto automático, porque assim, Sim, claro, você tem que eu validar o tentando que está sempre acontecendo, mas de presente. forma tão natural Mas ali. assim, eu não precisava nem mais da rúbrica, assim, né? Sim. Eu já sabia as perguntas de cor e já ia fazendo só as anotações. Eh, então, e eu acho que isso ajudou. De alguma maneira, a gente, claro que erra nas contratações por fit cultural, de vez em quando, mas erra relativamente pouco por fit cultural. Ok. Quando erra, geralmente é mais por outras razões, às vezes, né, fit técnico ou porque não funcionou. Eh, então, todas as áreas têm esses processos estruturados, a gente faz a maioria dos processos internamente, Uhum. processo de recrutamento. A gente, no começo da Nilo, para lideranças, a gente até contratou consultorias Headhunter, internas, alguma coisa headhunters, assim. mas hoje em dia faz tudo interno mesmo, porque a gente já criou também o nosso. Acho que a cultura começa a ficar tão forte que a gente teve, inclusive, estava conversando com algumas pessoas para alguns cargos internos recentemente, e a nossa Head of People até falou: Ó, essa aqui a pessoa tem a cara da Nilo, né? Tem, assim, tenho Uhum. certeza que vai ter fit cultural. E é uma coisa que todo mundo percebe. Antes mesmo de fazer qualquer tipo de. Isso, Aham. e eu acho que é uma coisa que é intangível e se Bem legal. cria com o tempo, e hoje a gente tem. É, e aí isso acaba permeando para os processos não de liderança, para as pessoas mais júnior também, né? E me diz uma coisa, Vitor, assim, pegando o gancho de pessoas que é Uhum. à sua frente e trazendo isso para a área comercial, que a gente sabe que é uma área, desafios inerentes da área, Uhum. seja
por um alto turnover, você ainda tem uma característica de negócios que são negócios B2B, de grandes contas, né? Então a gente está falando ciclos longos, uma venda técnica, relacional, de alto ticket, né? Que a gente estava vendo, que traz desafios de qualificação de vendedores muito grandes. Né? Não só de educação na qualificação do entendimento técnico da solução e para ele tratar de igual para igual com as instituições que vocês vendem. Então tem o primeiro desafio de como capacitar quem já está dentro de casa para estar adequado, rampar já no nível que vocês precisam, mas onde encontrar, né, esse perfil de profissional? Porque você traz o técnico e transforma ele em vendedor, ou você traz um vendedor e capacita ele tecnicamente para vender seu produto ou serviço? Acho que tem várias coisas que passaram pela minha cabeça aí, eu tentar quebrar um pouco a E minha faz visão sentido sobre... Não, esse faz sentido. questionamento, né? Porque Faz você é bem nichado e é uma venda técnica, vamos ser Uma sinceros. Né? venda complexa, longa, Exatamente. B2B, Enterprise, ABM ali, ABM, né? ciclos de venda E relativamente relacional, longos, né? muito Assim, relacionais. Como treinar essas pessoas e como encontrar elas. Assim, como eu falei, a gente faz os recrutamentos todos dentro de casa. E cada vez mais a gente tem apoiado com o time de pessoas para ser estratégico em relação a treinamento e desenvolvimento dos vendedores. Sim. Eu acho que isso é uma coisa interessante que a Perfeito. gente Você tem tem uma feito. trilha, processos bem definidos de capacitação, De vamos dizer assim. capacitação, assim. E tem aquários que você pesca, sabe, esse pessoal, talvez que sejam Então, a funcionem? gente geralmente... É que não é uma regra fixa, a gente já Perfeito, foi pelos dois perfeito, lados. A claro. gente tem dois aspectos. Ou a pessoa tem que entender do mercado de saúde, ou ela tem que entender de vendas de SaaS. B2B Sim. Enterprise de... Posso fazer um parênteses aqui, assim, que eu acho que também não vou dizer por conhecimento de causa, mas por uma sensibilidade do que eu conheço minimamente do mercado, talvez os profissionais de saúde venham com vícios, mas no sentido muito mais, não é depreciativo, mas é um mercado muito mais tradicional do que talvez a cabeça talvez do cara de SaaS que tá mais aberto a experimentar, a se capacitar, coisa. Tô viajando ou tem alguma coisa, tem a ver isso? Não tá. Eu acho que é um balanço entre os dois e eu acho que para sua pergunta inicial, a gente acaba escolhendo ter um balanço dentro da empresa também. Eu acho que a gente não escolhe ou um ou o outro, Perfeito, né? Quando você perfeito. fala, você escolhe o técnico, né? Isso traduz na minha cabeça, é uma pessoa que entende de saúde ou uma pessoa Claro, que entende claro. de... E na prática, é muito difícil encontrar uma pessoa que tem os dois. Total. E então a gente faz um balanço dentro do time. Tem algumas pessoas que entendem mais de saúde e aprendem com as que entendem mais de SaaS, e as que entendem mais de SaaS aprendem com as que entendem de saúde, digamos assim, né? Te entendo total, até porque quando a gente fala que negócios de nicho, com ciclos longos, complexos, etc., se eu perguntar, levanta a mão quem tem esse perfil, metade vai levantar a mão, porque é muito comum, né, no mundo do B2B esse ciclo. E sempre tem essa dúvida: vou trazer o vendedor que é o técnico que eu ensino a vender, é o vendedor que eu vou tornar no técnico, é um meio de campo, mas isso também te coloca numa posição de reciclagem e capacitação contínua. Acredito que o seu produto tenha novas features, novas funcionalidades, novas características, com alguma regularidade, então você precisa também reciclar, né, esse teu vendedor para que ele esteja up to date com o que ele está querendo vender na ponta. Também tem isso? Não, sim, com certeza. Não só reciclar com o produto, mas também o treinamento específico do setor de saúde não é algo que... E do nosso produto atual também. Não é algo assim que o vendedor em um mês sai vendendo e tá... Claro, tem um processo de ramp-up rampagem grande. ali. Sim. Então, e aí até, né, volta ao que você falou no início. Pessoas acabam, principalmente no time de vendas, a gente não pode ter turnover de vendedor, assim, porque Que é muito relacional, né? é relacional e um ramp-up enorme. Perfeito. Então, Normalmente, assim, se eu demoro um ano pra rampar é isso que eu ia perguntar agora. Existe um tempo assim, médio? Óbvio que você falou um ano. um ano é muito, mas assim, mais ou menos. em
3 a 6 meses a pessoa deveria estar Tá bom. rampada. Perfeito. Mas, de qualquer forma, assim, se eu perder alguém, são 3 a 6 meses que eu preciso. Super te E aí eu entendo. acho que depende também daquilo que eu falei. Se é uma pessoa que vem com um conhecimento de SaaS ou um conhecimento Uhum. de saúde. A gente tende a perceber que, pelo fato da máquina já estar mais bem estruturada, a gente consegue imprimir e depende do nível de senioridade da pessoa. Se é uma pessoa um pouco mais júnior, se ela conhece saúde, a gente consegue imprimir os processos de venda de SaaS que já estão bem estruturados e funciona relativamente bem. Uhum. Versus ensinar a pessoa sobre o setor de saúde e criar os relacionamentos em saúde, que é um negócio que demora mais. Então, Perfeito, o perfeito. ramp-up desse caso de uso, né? Desse Sim. tipo de vendedor, que é um vendedor que vem de uma empresa B2B, SaaS, que não tem nada a ver com saúde, acaba às vezes até sendo um pouquinho maior, porque o mercado de saúde é muito peculiar, relacional e demora, né? Para a pessoa Perfeito. entender. Dito isso, eu acho que num nível de senioridade maior já começa a ficar mais complexo, porque aí depende essa pessoa, os Com nossos suas diretores, amarras, ela que vai seu definir, background ali, né? ela que vai definir os processos, né? Então também não adianta eu Uhum. trazer uma pessoa que entenda só de saúde, porque senão não vai ter Tal. processo nenhum, não vai ser replicável, não vai ter uma. Claro. Então, o nosso diretor atual de vendas era a pessoa que tocava go-to-market de saúde para Salesforce, entendeu? Então a gente conseguiu encontrar a Nossa, unicórnio, pessoa. unicórnio. Isso, né? Cara Mas com perfil de SaaS, isso. tech e para a área específica de vocês. Isso, mas é difícil. Porque no mercado brasileiro tem pouca empresa de SaaS de saúde também, né? Perfeito. Então, acho que foi um achado grande. Vou fazer um parênteses antes de seguir. Você, nas suas pesquisas como consultor, etc., você usou suas skills de pesquisa, análise de mercado para identificar o gap nesse mercado de saúde, por isso você montou a tua empresa? Uhum. Qual foi o fato gerador? Você estava resolvendo o problema de quem quando você, quando você pensou no modelo atual? Então, essa é uma história longa, porque a gente começou fazendo o serviço, né? E não Ok? o software. Então, quando eu voltei do MBA, a Isa, que é minha sócia, também estava voltando dos Estados Unidos, ela tinha feito o MBA lá Uhum, também, estava uhum. voltando. E a gente queria empreender. O setor de saúde era um setor que nos animava, Ok. porque por uma série de razões, né? Não só por ser um mercado muito grande, com muita coisa para ser feita, mas também porque tem um propósito por trás, você consegue realmente ter um Sim. impacto tangível, né? Mensurável Até na porque vida das você também tem que pessoas. agradar a sua família ali, né? Todo mundo em volta. É uma barra alta. É, brincadeiras à parte, né? Não, mas é verdade. Uhum. E então a gente começou a olhar para dentro de casa quais eram as nossas dores. E tanto a minha avó quanto a avó da Isa tinham doenças, demências na época, Uhum, Alzheimer uhum, e uhum. Corpus de Levy. E a gente se conectou muito pela dor que a gente via dentro de casa, né? Então a gente Perfeito. via as nossas avós, apesar de eu ter família médica, a gente via a dificuldade que era manter um cuidado que a gente chama de. Hoje eu sei os jargões, né? Mas na época eu não sabia os jargões. É o que a gente chama de cuidado longitudinal, que é Contínuo. contínuo. Isso. O paciente ter alguém que está acompanhando ele de ponta a Perfeito. ponta e que está ligando todos os múltiplos profissionais, né? Um profissional Sim, prescreve uma coisa, o outro profissional sim. prescreve o outro faz aquilo, Orquestrando tudo isso. orquestrando todo esse cuidado. Então a gente, quando começou lá, antes da pandemia, falou, vamos resolver esse problema, vamos contratar médico, enfermeiro, vamos E aí ter era a sua cabeça de equipes, prestador de serviço na prestador de época, antes de serviço. ter a base tecnológica. Isso. E vamos pegar carteiras de planos de saúde para a Uhum. gente cuidar Oferecer um serviço meio que end-to-end aí para esse segmento. da população. E com o objetivo de Perfeito. mantê-las saudáveis e reduzir sinistro para os planos no longo prazo. Ok. O que a gente começou a perceber foi que, para poder fazer isso de uma maneira que era rentável, então um modelo de negócio que parava de pé, eu precisava conseguir escalar a capacidade dessas equipes em 10 vezes, mais ou menos, usando Uhum. tecnologia. Então, eu precisava conseguir que essas equipes captassem pacientes em escala, se comunicassem com eles, fidelizassem eles, colocassem eles em fluxos automatizados de cuidado de acordo com as suas condições, aplicasse questionário para entender, quem que é o Com idoso isso, frágil, todas quem as que é o idoso... dificuldades desse modelo que ele estava te apresentando ali na hora, né? Perfeito. E aí, por conta disso, a gente construiu um software para uso interno Legal, dos nossos profissionais. Não legal. era um SaaS. Só que os nossos clientes começaram a olhar para o nosso software e falar, pô, legal, será que eu não posso usar isso aí? Eu tenho aqui também um monte de enfermeira tentando cuidar Legal. de gestante, de pacientes crônicos, de série de programas, né? Seja
dentro de uma operadora, ou seja, dentro de outros prestadores, né? Ah, eu sou um hospital, eu tenho um programa de oncologia, eu tenho um programa de saúde da mulher, eu tenho um Então, programa de atenção primária. Eu também preciso de uma maneira com a qual um software para me relacionar com os claro. pacientes, um software para manter eles engajados, um software para que eles voltem para minha instituição. E, e isso coincidiu um pouco com o fim da pandemia. Então a gente no começo Então vocês rodaram. Eu ia até perguntar se o contexto da pandemia, como deu uma digitalizada no mercado, a forceps, se isso também impulsionou super. rolou como um motor ali do negócio de vocês. Então, quando a gente começou foi logo antes e a gente pegou o início da pandemia como uma clínica, Serviço. como um serviço. Perfeito. Então, se você for imaginar, antes da pandemia nem telemedicina existia, né? Era Sim, proibido. Não sei total, se total. a gente às vezes Lembro, esquece. Mas não podia lembro. fazer telemedicina. A Perfeito. prescrição, a maioria era em papel. Se você preciso de um antibiótico, você precisava ir lá no médico para ele assinar. Assim, era raro os médicos que tinham. Apesar, já existiam as prescrições digitais, mas ninguém usava. Perfeito. A pandemia acelerou tudo isso, o que foi ótimo, porque desbloqueou o nosso mercado hoje de SaaS, que veio depois. Não daria pra gente construir essa empresa de SaaS antes da pandemia, porque não existia nem a base, a infraestrutura. Mercado, perfeito. O mercado não estava lá. E aí a gente rodou durante a pandemia o cuidado e foi inclusive muito bom para a sociedade, no sentido que a gente estava cuidando de centenas de milhares de idosos remotamente. Uau. Nesse nível mesmo, centenas de milhares. Acho que chegou a uma centena, assim, Mas era um número incrível, assim. nessa ordem de grandeza. E transformador, né? muito, né? Assim, pessoalmente pessoas que não falando, estavam conseguindo ir para o hospital, estavam presas em casa. Claro, então a gente teve um trabalho super legal. Claro. E isso, pós-pandemia, o mercado começou a se abrir para, bom, agora a gente já faz telemedicina, o que eu posso fazer usando tecnologia para alavancar essas pecinhas do Lego que foram habilitadas com a pandemia, né? Agora eu não preciso só cuidar do paciente, eu posso começar a manter um relacionamento com ele, eu posso falar com ele antes dele visitar o meu hospital, depois que ele sair do meu hospital, eu posso tentar cuidar dele de uma maneira mais longitudinal e contínua. E foi daí... E aí a tua plataforma já entregava isso para vocês, delegando em causa própria, vamos dizer assim, e aí vocês viram que tinha essa adequação com o fit para isso virar uma solução da porta para fora, né? E isso foi só o começo, né, do que a gente faz hoje, porque daí depois a gente foi evoluindo como plataforma, né? Falou, bom, a gente tinha um caso de uso, hoje a gente tem uma plataforma para cobrir múltiplos casos de uso, múltiplos tipos de cliente, etc. E até me diz uma coisa, Vitor, você falou uns 60 colaboradores, né, que você falou. Hoje em dia, vocês são uma empresa de base tecnológica. Qual o percentual disso é teu time tech e... Metade é tecnologia. Metade é tech? Metade é tecnologia e o resto é vendas. Vendas, o resto é vendas? Não, assim, acho que eu tenho um time de suporte. Eu tenho um time de suporte e... 50, 30, 20, assim? Mais ou menos isso. E isso sem considerar CS, né? Porque CS tá basicamente dentro do ciclo de receita. CS faz parte num ciclo enterprise. Então eu vou ter marketing, vendas e CS. Se for somar todo mundo, deve ter umas 20 pessoas, que dá mais ou menos... Perfeito. Né, tipo metade da E até um terço da empresa. Aproveitando, o teu CS tem características de incentivar venda também? Produtos correlatos, sim. serviços? Ou é porque hoje em dia, né, com essa especificidade cada vez maior de áreas de venda, a gente vê lá o farmer, que é o vendedor interno, mas hoje nos 2 papos que eu tive antes, tanto de uma fintech de payments para e-commerce, como a outra solução de agro que eu falei agora, o pessoal de CX ou CX ou CS tem o conhecimento e a sensibilidade barra perspicácia também de fomentar negócios com metas claras comerciais. Né? E na tua também tem essa característica? Tem. Inclusive eu sei bem isso porque eu que pago os bônus, né? Como financeiro. A gente separa... A nossa meta ela é quebrada em 4 componentes. Então tem um componente de churn, tem um componente de upsell. Então, todos são contratos geralmente de 1 ano, no mínimo de 1 ano, tem contrato de 2, 3 anos. E a gente cobra por faixa de pacientes ativos, então é uma faixa de um SaaS, e esse contrato, à medida que o cliente vai crescendo o número de a utilização, ele vai subindo. Então, é isso que a gente chama de upsell, né? É o cliente comprando um novo módulo, uma nova faixa
de vidas, vamos dizer Isso, assim. né? Uma nova faixa, está crescendo dentro daquele contrato. Uhum. Aí, eu vou ter novos negócios em clientes atuais. Então, como são clientes enterprise grandes, eu muitas vezes entro dentro de um programa, dentro de um hospital, e aí começo a expandir para outros programas dentro do Tá, hospital, por exemplo. beleza, legal. E por último, novos logos, né? Uhum. E a gente separa os nossos times de vendas, os account executives, eles são incentivados por 3 desses 4 e os CS também por 3, só que tem com um overlap de 2, né? Sendo mais explícito. O meu vendedor, ele dentro do bônus dele, ele tem uma parcela do bônus que é para novos logos que ele vender, Uhum. novos negócios em clientes atuais. Então o Uhum. vendedor é incentivado em também dentro de uma conta enterprise Então ele tem abrir uma, novas então ele tem também uma relação frentes. muito próxima com o CX É, também dentro de casa para poder os dois estarem alinhados, Eles né? trabalham em dupla, né? Então Beleza, todo legal, cliente tem uma dupla de CS e legal. Account Executive. E ele também é remunerado por upsell dentro desses contratos, porque Uhum. a gente quer incentivar também que ele. é, Muitas vezes esses contratos a gente entra com relativamente pequeno, mas tem um potencial de crescimento muito grande no Total, longo prazo. Então a gente total. quer que o Account Executive acompanhe e tenha uma parte do bônus dele, é uma parte menor, mas uma parte do bônus dele com o crescimento dos clientes que ele vendeu, né? Perfeito. E o CS, ele não ganha para novos logos, mas ele tem uma parte significativa da remuneração dele que é evitar churn, do Uhum. bônus. E a outra parte é novos negócios em clientes atuais e upsell, cross-sell, né? E aí, quando a gente fala de cross-sell, é vendas de novos módulos, ou, por exemplo, agora a gente lançou os agentes de inteligência artificial, Uhum. então os agentes de inteligência artificial entram nessa frente também. Eu ia até pegar o gancho com a questão de retenção, né? Ainda mais você que está aqui, que é o responsável financeiro, vamos dizer assim. Muita gente que assiste a gente, muitos empresários, têm a falsa percepção de que negócios que crescem são negócios que vendem cada vez mais, né? Assim, que estão faturando mais, mas que Uhum, não necessariamente estão crescendo. uhum, E quando a gente olha para SaaS especificamente, a retenção é o principal indicador, vamos dizer assim, né? Porque o custo é, de trazer uma conta nova, uma conta uhum, enterprise, é relativamente alto, né? Não só o custo financeiro, como o custo de tempo e energia de fechar uma conta, uma grande conta enterprise, né? E a importância da manutenção do cliente, uhum, eu acho que ela é, na minha opinião, o principal motor de empresa de software as a service. sim. E você trouxe isso agora para a mesa, né? O quanto que isso é um dos pilares da parte de comercial de vocês. É, E no financeiro também, E né? você já tem. Desculpa só eu interromper, né? Você. Talvez você ainda nem tenha o tempo ainda de casa para saber qual é o teu LTV, porque acredito que são relações muito longevas no teu no perfil, né? Então, talvez nem você saiba qual é o LTV médio do ciclo de vida da relação com vocês, ou eu tô Não, errado? a gente calcula. Aí entra na parte das métricas de SaaS e financeiras. A gente calcula a LTV, mas a gente estima a gente calcula a LTV com tempo estimado de contrato de 5 anos. Tá Mas a bom. Uma premissa gente de mercado, é mas uma não necessariamente uma premissa premissa própria que, de vocês. que na prática, se eu fosse calcular com base no meu churn, seria mais do que isso. Exatamente, Mas só que daí exatamente. eu não uso, sei lá, 7 anos, 10 anos, Claro, você porque nem sabe não, também, não dá. né? Então Que eu não uso tem 5. tempo hábil aí, útil, de vida de vocês para poder ter essas assumptions, né, aí, né? Isso. Então, e aí a gente olha muito para Net Revenue Retention também, né? Então, Ok. LTV sobre CAC, Gross Revenue Retention e Net Revenue Retention. Uhum. Mas principalmente, Gross Revenue Retention é um proxy de churn, né? Então, sei lá, 90% de Gross Revenue Retention quer dizer que de uma base de um ano atrás eu perdi 10% dessa receita. Perfeito. Mas Net Revenue, ele leva em consideração o crescimento, né? Então, Rentabilidade do cliente, da daquele base, que. né? Uhum. E ele tem, pra gente, a nossa meta é que ele esteja sempre acima de 100%. Então, depois de um ano, se eu olhar para uma base um ano Ele tá atrás, trazendo mais do que ele trazia quando ele entrou, né? Isso, aquela base tem que. Sim. Apesar de eu vou ter uns churns, mas o resto dos clientes tem Aquele que retrato. compensar o churn, né? Eu acho que essa é Então ainda tem que ter um net positive ali, tem que ter um Isso, saldo positivo mesmo diante do churn. Aquele isso. cohort tem que estar positivo ali. Perfeito. Aquela safra ali de isso. A cliente. safra de um ano atrás, Legal. olhando 12 meses para frente, tem que ter mais Legal. receita, mesmo levando em consideração os churns. Legal. Bem bacana. E me diz uma coisa, vocês
com esse perfil devem ter também características muito claras de perfil de cliente ideal, né? Sim. Porque normalmente os sites encaixam, vamos dizer assim, tem fit com características e perfis de empresas específicos, né? Uhum. Vocês, obviamente, têm isso desenhado e teu time comercial tem essa lista de alvos relativamente clara. Você está num top tier ali, top empresas enterprise, você tem um mid-marketing, ou você tem algumas soluções que encaixam para perfis diferentes de empresa, ou se esse é um plano futuro, né? Ou se vocês agora estão focando no topo da cadeia, da pirâmide, por questões de rentabilidade e de volume transacionado, né, dos enterprise, e depois estão pensando em abrir mais com o aprendizado feito nos Uhum. top tiers, aprendendo para poder né, abrir o leque de atuação para empresas menores. Como é que esse roadmap aí, óbvio que também se puder falar, a gente está falando de Não, questões posso. estratégicas aqui. Acho que a gente já também aprendeu bastante e tentou várias coisas. A gente Eu já imagino. tentou vender para clientes menores, maiores. É, no fim das contas, uma coisa que a gente aprendeu com o tempo é que é muito difícil ter 2 sales motions. Um sales motion enterprise e um sales motion Uhum, PME cliente ao mesmo tempo. uhum, Principalmente quando você ainda é pequeno, perfeito. né? Então a Nem gente. consolidou, nem validou ainda e criou os playbooks necessários para poder andar em velocidade de cruzeiro ali, né? Ou dominar um mercado antes de pensar em outro, né? Perfeito. Então a gente conscientemente decidiu que a gente ia focar no enterprise. Perfeito. Por diversas razões, o nosso produto ele é melhor para enterprise, ele foi sendo criado com o tempo para enterprise, ele tem toda, ele não é tão plug and play quanto deveria ser, teria que ser para um PME. Perfeito. Só que isso não limita, assim, isso limita muito a complexidade, mas mesmo assim abre um leque, ainda tem um leque grande de complexidade eu falar que eu sou enterprise em saúde, porque eu posso vender para operador, eu posso vender para hospital, eu posso vender para grandes redes de clínica, eu tenho diversos casos de uso dentro dessas redes de clínica, então, ou de hospitais, então, oncologia, saúde da mulher, Perfeito. e eu tenho múltiplos ICPs dentro de cada cliente também. Então, pode ser uma venda mais técnica para um CTO se a gente está falando dos agentes de Já o inteligência CFO, ele vai artificial. estar olhando ali, a O CFO rentabilidade ele vai é estar mais olhando para o barato, quanto você vai me acompanhar. ROI de Aham. curto e longo prazo e como que a gente prova esses dois tipos de ROI para os nossos clientes. O diretor de saúde vai estar olhando para o cuidado assistencial e como que os times de saúde dele vão estar ganhando eficiência operacional. Então, é sempre o nosso desafio do nosso time de marketing e Eu ia perguntar vendas isso agora. Eu ia é perguntar como grande. que o teu marketing com um processo decisório fragmentado, né, desse jeito, onde cada decisor, desse que você falou, CFO, CTO, gestor de saúde, CEO, que vem benefícios e ganhos na sua plataforma, como que vocês coordenam, né, a parte de ABM para poder falar de um jeito para cada um desses, entender o ciclo de venda, você falou, né, fazem eventos. É uma estratégia muito focada em ABM, né? É uma estratégia muito focada Aí em só para quem ABM. não sabe, ABM, Account Based Marketing, que no fundo é venda para grandes contas, né? Assim, de um jeito bem simplista. Isso, perfeito. Dentro do nosso time de marketing, a gente tem uma pessoa só para evento. Então a gente faz muito evento proprietário, então a gente faz o Digital Health Summit, que a gente fala, né? Quase Uhum. 200 convidados, palestrantes, a gente teve até empresas patrocinando o evento, querendo fazer Legal. stand, então Se ele já, torna até é, anda nas próprias pernas, né? O evento ali. isso, Se ele se paga, paga, vamos dizer não, assim. ele se paga com certeza, Uhum. já tá na quarta edição, mas não, e esse é o evento grande, mas daí a gente faz vários outros eventos pequenos, e quem decide os eventos. Claro, o time de marketing junto com o time de vendas com base na nossa estratégia de ABM e grandes Uhum. contas que a gente quer entrar. Então, Uhum. e aí é todo um trabalho complexo de definir os ICPs, os casos de uso e a estratégia de aquisição desses Com leads com alvos bem base neles. claros, né, Bem Vitor? Assim, claros, as contas-chave estão ali, todo esse exercício e essa orquestra é para isso, chegar nessas grandes contas, né? isso, perfeito. Com o mínimo de dispersão possível ali de foco, né? A gente falou,
quarter a gente vai focar no caso de uso de oncologia, porque a gente criou esse caso de uso de oncologia Legal. em um hospital específico. Quem são Legal. os hospitais que a gente pode vender Perfeito. esse produto para? Então, onde eles estão? Então, vamos fazer um evento em Porto Alegre, porque em Porto Alegre tem uma concentração. Total. Inclusive, o pessoal, eu tô falando isso que o pessoal tá em Porto Alegre agora fazendo um evento lá. Ok. Aí Bem convida legal. os clientes específicos para criar o relacionamento. Então tem todo o grande desafio aí é que são múltiplas variáveis, né? Falam, bom, como que eu vendo para Unimedes, como que eu vendo para hospitais, como que eu vendo para operadoras, Sim. acho que esse é um desafio grande do nosso time de marketing, que ele tem feito Imagino. relativamente, assim, muito bem. E é difícil de escalar, né? Porque tem. À Claro, medida que você vai criando todo esse claro. documento, e volta no problema anterior que eu tinha, né? Que é. Bom, não adianta só o time de marketing montar todas as apresentações. Eu preciso treinar o time de vendas para que eles consigam Sim, sim, executar, sim. que eles consigam, por exemplo, calcular ROI diferente para casos de uso diferente em clientes diferentes. E aí que vai um trabalho grande no nosso time de vendas, claro, de treinar os vendedores, mas também com o apoio do time de pessoas para ajudar nesse E desenvolvimento. provavelmente, né, com o crescimento, você também vai criando talvez squads mais segmentados por caso de uso, coisa assim, porque aí você vai estar no porte para poder fazer esse tipo de diferenciação, né? Eu acho que essa é a ideia, né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai Sim, especializando, né? exatamente. Especializando os times de venda, os squads, para vender especificamente para esse tipo de cliente, para um tipo de cliente. E, Vitor, me diz uma coisa, a gente vive num momento meio louco de AI washing, vamos dizer assim, Sim. onde tudo precisa ter um AI ali. Se não tiver um AI, a gente sabe que, tipo, putz, ficou para trás, Aham. né? Aí, essa pergunta eu vou juntar em duas, né? Até que ponto vocês utilizam inovação, seja com AI ou não, na otimização de processos internos, da porta para dentro, ok? Uhum, uhum. E até que ponto vocês utilizam de inovação e AI como proposta de valor para o cliente final? Que isso eu sei que é muito claro na tua proposta única de valor que vocês vendem para o mercado, tá claro no site de Uhum, vocês têm os uhum, agentes uhum, uhum, de AI como um uhum. produto, inclusive standalone, correlato ali, né? Dentro da prateleira de vocês. Como que empresa de base tecnológica, você sendo cara de gente e da grana ali, mas permeando todas as outras áreas, como que você vê essa distribuição de tempo, energia e recurso, tanto da porta para dentro como da porta para fora? Não, adorei a pergunta, na verdade, porque eu também toco os times que estão desenvolvendo os agentes de IA, assim, eu tô encabeçando, né? Claro, tem Uhum. um time que faz, né? Não construo, não pus a mão no Você tem um código. perfil centralizador? Não, nem um Não? pouco. Pior, Tá acontecendo. eu não, realmente não sou. Mas acho que Tô brincando, calhou. mas é É. pelo que você Não, tem não, falado, assim, parece que eu toco tudo. é. É, mas assim, eu, junto com o time de produtos, estive bem envolvido na criação dos nossos agentes de IA para serem usados na plataforma e vender como um produto para os nossos clientes. Primeiro eles resolveram problemas internos como a própria solução que vocês fizeram? Então, eu acho que essa foi um caminho que andou em paralelo, que é muito interessante. A gente primeiro, a gente começou a falar muito sobre IA internamente, dentro da Nilo. Falou, a gente fez um encontro com todo mundo, colocou todo mundo para criar agentes no chat GPT, isso Uhum. internamente. Mas estava andando, assim, foi andando a passos devagares. É uma mudança de mentalidade muito Total, grande total. dentro da empresa. E em paralelo, a gente começou a lançar os nossos próprios agentes. Uhum. Então, começamos Pra fora, para como fora, como um beleza. produto para Produto vender. mesmo. Uhum, Então, a nossa plataforma ela é usada por profissionais de saúde, enfermeiros, uhum, profissionais administrativos. A gente olhou lá que 70% das atividades, em muitos casos, eram atividades que não precisavam estar sendo feitas por um profissional de saúde ou eram uhum. atividades Legal. automatizáveis, né? Então, Ok. responder dúvida de cobertura, sabe assim? Sim. Fazer Trivialidades. um agendamento, Ok. esse tipo de coisa. Então, a gente começou a criar os nossos agentes próprios e também estruturar a plataforma para poder agentes de terceiros atuarem em Legal. cima da Legal plataforma. também. E começou com essa frente, que é uma frente que tem tido muita atração, e a gente lançou ela em fevereiro, mais ou menos.
Então tá super legal, a gente tem um leque de agentes que a gente vende em cima da plataforma, Legal. tem falado bastante sobre isso. É por isso que também são produtos de upsell aí que você tem Isso, dentro né? da sua E trilha. muitas vezes de upsell, né? Por isso que a gente agora começa a vender eles como um enabler para clientes Isso que eu vou novos. perguntar agora. Ou por talvez ter tickets mais baixos e uma ativação mais simples, pode ser o seu cavalo de Troia, vamos dizer assim. Essa é uma das apostas que ainda a gente tem que readequar a plataforma para que isso seja Mas realidade. faz sentido, né? Super Assim, faz sentido. legal. Mas o que acaba acontecendo muito, às vezes ele vira um viabilizador da escalabilidade de um projeto que não teria escala. Então, Ok. eu vou contratar a Nilo, mas pô, eu vou precisar contratar 10 pessoas para rodar isso aqui com escala, não faz sentido, aí Perfeito. você consegue fazer com os agentes. Uhum. Em paralelo, aí que de novo, por ter esse chapéu financeiro e pessoas, né, que Uhum. não é tão comum, né, porque geralmente é Sim. um lado ou outro, Aham. mas aí eu comecei a olhar internamente dentro da empresa e falar, ó, a gente precisa ganhar eficiência operacional com os nossos times. Não adianta nada a gente Estamos vender fazendo isso para fora, mas não estamos aplicando e não internamente. fazer dentro de casa. E eu acredito que a gente vai mudar a maneira como a gente trabalha. Daqui a alguns poucos anos, né? Existiu um mundo, eu vi, acho que alguém, o cara do Google falando isso, ou foi o cara da Microsoft. Existiu um mundo onde a gente mandava planilha de vendas por fax. Uhum. E a gente olha para cima e fala, nossa, como era possível Sim. trabalhar dessa maneira? Hoje em dia todo mundo usa Excel, ou né, planilhas, né, Uhum. como um todo. Ou mesmo software SaaS feitos para Perfeito, isso. claro. E a gente vai entrar num novo paradigma de usar agentes para fazer grande parte dos trabalhos para nós mesmos, né? E aí, Sim. eu vou ter que agora falar nós e não agente, senão vai ficar confusa Sim, a agente frase. da gente. E para criar esses. Não é simples e fácil você aprender e usar. Uma coisa é você só usar o ChatGPT para fazer pesquisa, usar como se fosse seu Google e perguntar. Assistente pessoal, olha. Mas existe um espectro entre você interagir com um agente, criar agentes e dar acesso a ferramentas a esses agentes para que o agente possa agir por si só e fazer coisas por você. Começo, meio e fim, processos mais complexos, né? E aí foram duas coisas que a gente fez. A primeira foi fazer uma pesquisa dentro da empresa internamente, falar onde que você cai dentro desse espectro para mapear todo mundo. Legal. E a segunda foi, eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer é eu aprender a mexer isso daqui Delegar com em causa proficiência. própria e melhorar os meus processos para que eu possa ter autoridade suficiente para poder falar isso para os outros. Aí eu fiz um curso de Python, fiz um curso assim, comecei a mesmo usar a inteligência artificial para programar algumas coisas para mim e criar os meus próprios agentes. Montei um próprio servidor de MCP que a gente fala para dar acesso aos meus agentes. Aprendi a usar bastante profundo ali. O N8N, que é uma ferramenta de automações que a gente fala bastante. Falei, não, beleza, agora eu entendi. Comecei a treinar o meu time de pessoas a começar a criar agentes internos. Então a gente criou o agente de pessoas interno que responde no Slack dúvidas de pessoas das outras pessoas. Como que eu peço meu caju? Como que eu não sei o que? Lá o agente... Trivialidade do dia a dia. Aí agora tem um canal lá, as pessoas ficam mandando pergunta e o agente, o People, ele tem acesso à nossa base de informação rodando em produção para todo mundo lá. Legal. Automatizar processos... o plano de saúde precisa fazer a quebra da coparticipação. Tudo isso a gente começou a implantar dentro de casa. E aí, uma vez que o time tá proficiente nisso, a gente começou a replicar para outras áreas. Então, ontem você estava com o time de suporte e o time de pessoas, para o time de pessoas ajudar o time de suporte a montar um agente para começar a resolver o N1 do time de suporte. O playbook vocês conseguiram já validar ali na tua área ali de pessoas, né? Isso, perfeito. E tudo isso usando ferramenta low code, tipo N8N e Gemini, GPT, né? Os LLMs de mercado. Mas aí... Ainda não é nenhuma ciência de foguete, vamos ser sinceros. Né? Não é. Mas depois daí que a coisa pegou fogo dentro da empresa. Sim, é claro que tem muito espaço para melhorar ainda, mas depois que a gente fez essa mudança, eu comecei a ver as pessoas, né, falando, não, eu também eu quero fazer, o time de suporte vindo falando, me ensina, vamos fazer junto, eu quero saber. Acho que passa uma visão de tipo, o time de pessoas tá fazendo lá um monte de agente para, né? O time financeiro tá fazendo, eu também preciso fazer, né? Concordo. E se a gente não se reinventa... Saudável, né? Uma percepção, uma competitividade saudável entre áreas ali. E se a gente não se reinventa, é muito difícil esperar que as outras pessoas se reinventem. Falar, eu preciso que você crie agentes, né?
Então passou por um processo de reinvenção pessoal Muito para legal. depois passar por um processo de reinvenção das áreas e das equipes que tem funcionado super legal, assim. Partindo do princípio que o exemplo, né, assim, é a melhor forma Uhum. de trazer o conhecimento, de propagar, é que a gente está executando aquilo que a gente prega, né? É. Muito bacana, Vitor. E até para a gente caminhar aqui para a reta final, é, e esse teu, não só o perfil pessoal, mas você pega o perfil da tua empresa, né? Como é que estão tua previsão, não só do segmento, todos os seus possíveis segmentos que você falou, que você tem várias frentes de CP, inclusive, diferentes, porque você atua em algumas frentes dentro da indústria da saúde, né? Vamos dizer assim. O nível de maturidade para você crescer internamente, você tem ainda. Você acha que essas frentes estão maduras o suficiente para esse nível de digitalização que você está implementando? Tá? Aham. E se você tem previsão até de internacionalização da tua solução, porque vamos partir do princípio que problemas ou processos podem ser otimizados não só aqui, como fora daqui também. Acho que são problemas em comum, vamos dizer assim. Como é que tá esse roadmap de próximos passos ali na Nilo? De uma perspectiva de produto e crescimento da empresa, Uhum. a gente tem apostado bastante nos agentes e na plataforma para que esses agentes sejam Com replicáveis. essas frentes que a gente falou, né? Acho que tem muita coisa para ser feita aí, tem muita coisa que vai ser descoberta, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, tem vários desafios. Por Uhum. exemplo, para uma instituição de saúde começar a adotar agentes em escala, Uhum. desde desafios de E é segurança, de bem visto? Vocês estão escalabilidade. sendo bem recebidos, Super. assim? Assim, foi em termos de ciclo de vendas, de fit, tá Legal, sendo legal, que incrível e legal, que muito bom. legal. De uma perspectiva interna, né, como você falou, os times estão prontos. Eu não, né, assim, não estão e tem graus diferentes de desenvolvimento. Uhum. E a gente, inclusive, está fazendo isso. A gente está começando a criar uma rúbrica de desenvolvimento de IA para cada uma das áreas, Uhum. com o que é esperado de cada uma delas. Também porque eu não preciso esperar a mesma coisa de todo mundo, Total. entendeu? Meu time de Perfeito. tecnologia, por exemplo, tem que ter um nível de proficiência em inteligência artificial, em agentes diferente do meu time de Total, vendas. total. Mas todo mundo precisa ter um certo nível de Pelo menos fazer proficiência. um assessment da área ali, né? E assim, e aí dentro das rúbricas, né, todas as rúbricas têm as capacitações técnicas, né, comunicação, análise de dados e etc. Todo mundo vai ter uma de IA, e a rúbrica de IA, ela vai desde o que não é aceitável, assim, o que não é aceitável para sua área. Uhum, uhum. Então não é aceitável uma pessoa de conteúdo não usar a inteligência artificial para Perfeito, nada, nem para perfeito, revisar os próprios perfeito. textos, vai falar, não, eu não Mas gosto, já não tá uso. nesses termos, assim. Isso Bem não é legal. aceitável tipo, aí o que que é bom, o que que é excepcional e o Uhum, que, né, uhum, dentro das rúbricas. Assim, a gente tá nesses termos, sendo construído nesses termos, ainda não foi uhum. implementado. Nos ciclos de contratação também. Agora, todas Legal, as contratações a gente está incluindo, principalmente na entrevista de cultura, alguma parte perguntando mais sobre proficiência em inteligência legal. artificial. Isso muito no caráter de testes ainda também, né? Que vocês também estão validando e Beleza. testando essas próprias afirmações, né? Perfeito. E aí, no âmbito, no final dessa pergunta sobre internacionalização, sim. Talvez não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Ok, Então, provavelmente, a gente ainda não definiu o horizonte, mas a gente é deve legal. expandir para a América Latina, É né? legal. Até porque Então, resolver problemas no Brasil nos capacita a resolver problemas em praticamente qualquer lugar do mundo, né? Vamos ser sinceros. sim, Guardadas as proporções, adequações, né? as Uhum, adequações, uhum, acho que aqui a gente tá legal de problema, né, para resolver. E, uhum, e, e, e me diz uma coisa agora, só pra gente fechar aqui, que eu garanto que tem gente que tá vendo a gente, que trabalha na área, que é do segmento, uhum, seja uhum. possível cliente, seja possível parceiro, né? Ou como que quem está olhando a gente pode ver oportunidades na Nilo para poder fazer parte do ecossistema de soluções de vocês? Procura pelo site, ali ele consegue ter acesso, falar com vocês, e depois até estendendo isso para um nível mais pessoal.
Se você também quiser compartilhar como que as pessoas podem entrar em contato com você, trocar informações, LinkedIn, ou coisa do tipo, fica à vontade, se você também se sentir confortável. Senão o pessoal vai começar a entrar em contato com você e talvez, né, você tenha alguém para indicar ali para poder tocar no dia a dia. Mas quais são as frentes para o pessoal encontrar a Nilo e, de preferência, gerar negócio e fazer parte do ecossistema? Via site, nilosaude.com.br, tem o nosso formulário de contato, a gente entra em Legal, contato com todo mundo que legal. escreve lá. Por ser B2B Enterprise, né, a gente consegue ter uma vazão Sim, bem grande, né, de comunicação com todo mundo que pede total. contato lá. Principalmente se estiver interessado em uma plataforma de gestão de relacionamento com pacientes para múltiplos casos de uso, né, relacionados a oncologia, saúde da mulher, atenção primária, programas de gestão de saúde populacional e etc. E também os agentes de IA. Então, nessa frente de agentes de IA, processos automatizáveis, né, dentro de instituições de saúde, especificamente, e também empresas que estão criando agentes de IA e que estão buscando uma plataforma na qual querem construir esses agentes. A gente Vocês está... também têm um frame, o Isso, sandbox lá para isso. criar esses agentes dentro de E casa. especificamente para a saúde, né? Legal, A legal. nossa visão é realmente ser uma plataforma. Deixa eu perguntar, esse produto me parece até mais abrangente em termos de capilaridade e perfil de cliente do que a plataforma como um todo, né? Que você busca mais o enterprise. Esses produtos de agente, eles já são mais democráticos no sentido de ter perfis de clientes que são menores do que o topo da pirâmide? Ainda não, porque... Mas, assim, a ideia é que sim. Sim, sim. Ponto é que os agentes eles precisam morar em algum lugar, então eles moram na plataforma. Eles Ok, precisam ter uma interface de comunicação, de interação perfeito. e etc. E a plataforma ainda é uma plataforma Sim, robusta sensacional. A pessoa enterprise. morar em algum lugar é ótimo. Onde vivem, onde moram. Claro, não, muito Então, legal. a gente deve evoluir com uma plataforma, para ela Legal, poder ter casos de uso mais light, digamos perfeito. assim. E sim, acho que aí isso vai acontecer. Mas por enquanto a gente ainda tem focado num mercado um pouco mais enterprise. Legal, Vitor. É, e acho que é isso. E pra falar comigo, meu LinkedIn é Victor Marcondes de Oliveira. Pode me Uhum. adicionar lá, eu adoro conversar, eu sou super disponível. Bacana, Vitor. Fico feliz. Obrigado pelo papo. Muito bacana aqui num segmento que eu também não sou tão familiarizado, mas pude tirar algumas dúvidas e parabéns pelo trabalho, porque Obrigado. acho que quem até foi a mesma percepção que eu tive no papo anterior, que era meio o pessoal do agro, que a gente sempre tem falsas percepções que são mercados super tradicionais e coisas do tipo, mas quando a gente conversa com pessoas como você, com o papo que eu tive antes, a gente vê que tem um universo super inovador e o próprio mercado é muito mais antenado do que a gente imagina, né? Então é muito bacana ver esse movimento acontecendo de empresas de base tecnológica trazendo soluções efetivamente, cara, que resolvem problemas reais e com esse viés de inovação. Então, muito legal ter você aqui batendo esse papo com a gente. E para vocês que assistiram, esse foi mais um episódio do podcast Os Donos das Vendas. Eu sou Rafael Lassance, mentor e sócio do Sales Club. Fico por aqui e espero vocês no próximo episódio.